Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de biomecânica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre biomecânica do joelho, essa importante articulação que dá muito problema aí de membros inferiores, mas que é fundamental para a funcionalidade, para o movimento, para os esportes, para o trabalho do ser humano, tá bom? Então fique de olho, fique ligado aqui em toda essa aula que nós vamos ter agora. E o mais importante, se concentre aqui, tire qualquer distração aí de perto de você, papel e caneta na mão, anote suas dúvidas, pause o vídeo quando precisar repetir uma explicação, beleza? Vamos junto. Começando pela função mecânica da articulação do joelho. Classicamente, o joelho, ele antigamente era classificado como uma articulação dobradiça, ou seja, uma articulação gínglimo igual o tornozelo. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que um gínglimo, uma dobradiça, tem apenas 1 grau de liberdade de movimento. Só faz dorsiflexão e flexão plantar. E o joelho, além da flexão e da extensão, ele também faz os movimentos de rotação, faz os movimentos laterais de varo e valgo. Tem um grau de liberdade maior. Portanto, a anatomia moderna classifica a articulação do joelho como do tipo condilar. Tá? A função do joelho é basicamente movimentar, é uma peça fundamental do aparelho locomotor, absorver e transmitir forças e suportar o peso do corpo. Tá? O joelho ele tem 4 ossos praticamente, né? O fêmur, a tíbia, a fíbula e a patela, e as articulações entre essas superfícies ósseas. A principal articulação é a tíbio-femoral. Então, a tíbio-femoral, a gente tem um côndilo com platô, um côndilo com platô. Tem autores que defendem que isso aqui são duas, né? Uma do compartimento medial e outra do compartimento lateral. Mas a gente chama de articulação tíbio-femoral. Depois tem uma articulação tíbio-fibular proximal, uma articulação pouquíssimo relevante para o joelho. E, por fim, a articulação entre a patela e o fêmur, que nós chamamos de articulação patelofemoral. Essa é importantíssima para o joelho. Na própria estrutura anatômica do joelho, nós temos características aqui que o diferenciam e colocam o joelho como uma singularidade. Nós temos algumas semelhanças com o cotovelo, membro superior, mas como o cotovelo não está sob peso corporal o tempo todo, isso faz com que o joelho seja bem diferente. Aqui vocês estão vendo uma peça anatômica do fêmur de costas, né? Uma face posterior. Vocês estão vendo um côndilo femoral medial versus um côndilo femoral lateral. Veja que o tamanho dos côndilos é diferente, um é mais convexo do que o outro, um é mais divergente, aponta para fora do que o outro. Então, apesar de ambos serem côndilos do fêmur, nós temos côndilos que são anatomicamente diferentes. Esse raio de curvatura significa dizer que o tamanho do côndilo ele muda de acordo com o ponto de central do joelho para frente do côndilo, para baixo do côndilo e para trás do côndilo. Isso quando ele se relaciona com o platô da tíbia. Tá? Então, nós temos aqui o côndilo medial versus o côndilo lateral. Portanto, o côndilo interno, ele tem um contato na região posterior, enquanto que o côndilo lateral, ele tem um contato mais da articulação patelofemoral. Já o osso da tíbia, o importante é o platô, que é côncavo. E entre os dois palatores, nós temos a espinha tibial, um ponto de inserção do ligamento cruzado anterior. Se os côndilos são diferentes, os platores também são diferentes. Se um côndilo é mais convexo, eu tenho que ter um platô mais côncavo. Se eu tenho um côndilo menos convexo, eu tenho que ter um platô mais raso. Então, o tamanho do platô e a profundidade dessa cavidade muda, comparando o medial versus o lateral. A articulação tíbio-femoral ela tem 2 graus de liberdade de movimento. Faz flexão e faz extensão do joelho. E quando o joelho está fletido, a tíbia consegue fazer rotação interna e externa.
Se a perna estiver toda reta, com o joelho em extensão, essa rotação é feita no quadril, rotação interna e externa. Mas quando o joelho está destravado, em flexão, a gente consegue fazer essa rotação no joelho, tá bom? Quando o paciente está em decúbito ventral e a gente faz essa flexão do joelho a 90 graus, nessa amplitude, nós conseguimos até 45 graus de rotação externa e 30 graus de rotação interna. Então, tem mais amplitude para a rotação externa e menos amplitude para a rotação interna. Já um terceiro grau de liberdade de movimento seria no plano frontal, seria o movimento lateral de adução e abdução do joelho. Aqui nós chamamos de varo e valgo. Tá? Tem um eixo antero-posterior no plano frontal, seria o bocejo lateral e o bocejo medial do joelho. Na postura estática, esse valgismo e varismo ele é mensurado por uma coisa chamada ângulo Q. O ângulo Q é a interseção entre duas retas. Você pega o tubérculo anterior da tíbia, a tuberosidade anterior da tíbia, e traça uma reta para o centro da patela. Depois você pega o centro da patela e traça uma reta para a espinha ilíaca antero-superior. A interseção entre essas duas retas cria o ângulo Q. Nos homens, esse ângulo é em torno de 12 graus e nas mulheres esse ângulo é em torno de 16 graus. Quanto maior o ângulo Q, mais valgismo. Tá? Então, ter um certo ângulo de valgo é normal, é fisiológico. Não pode ter um aumento do ângulo Q. Aí já é um valgismo excessivo patológico. Nem pode ter uma redução do ângulo Q. Aí você sai de um valgo e passa para um varo. As mulheres têm uma angulação maior por causa da anatomia da pelve, principalmente. Uma bacia mais larga faz com que o fêmur seja mais inclinado. Quanto mais inclinação do fêmur, mais valgo no joelho. Esses desvios de lateralidade fazem com que a carga seja distribuída de maneira desigual no compartimento medial e no compartimento lateral. Em condições normais, você tem ali um espaço articular simétrico. Um joelho varo, ele vai ter uma compressão no compartimento medial, enquanto que um joelho valgo vai ter uma compressão no compartimento lateral. Então, o desvio do centro da articulação do joelho faz com que uma região fique mais comprimida do que a outra região. Portanto, aqui, nesse lado que eu estou passando o laser point, o valgo, joelho para dentro, zambeta, nós vamos ter o comprometimento do compartimento lateral, em compressão, enquanto que o joelho varo, chamado de cambota, vai ter o comprometimento do compartimento medial sendo comprimido. Essas alterações no plano frontal, elas causam repercussões, compensações acima do joelho e abaixo do joelho também. Então, um joelho valgo, excessivamente valgo, faz com que o pé e o tornozelo tenham uma pisada pronada. A tíbia ela faz uma rotação interna. E lá em cima, o quadril tende a fazer uma adução em cadeia fechada. Então, o joelho valgo é acompanhado de adução do quadril, rotação interna do quadril, rotação interna da tíbia e pronação do tornozelo e pé. O joelho varo é exatamente o oposto. Nós vamos ter no joelho varo uma pisada supinada, nós vamos ter uma rotação lateral da tíbia e vamos ter uma abdução do quadril em cadeia fechada. Então, toda a cadeia de movimento, quadril, joelho, tornozelo e pé, acompanha esse eixo do membro inferior. Ou seja, fugir muito daquele ângulo Q muda o eixo de alinhamento do membro inferior. Agora nós vamos falar sobre a artrocinemática da articulação tíbio-femoral. Como é o rolamento, o deslizamento, os micromovimentos que permitem que o joelho faça flexão de 140 graus, 150 graus, extensão completa, hiperextensão de 5 a 10 graus. Tá?
precisa ter deslizamento, rolamento e giro. Para isso acontecer, nós chamamos isso de artrocinemática. Extensão do joelho em cadeia aberta. Quem movimenta é a tíbia em cadeia aberta. A tíbia é um osso côncavo. Pela regra do côncavo e do convexo, quando o osso côncavo movimenta, rola e desliza para o mesmo lado. Durante a extensão, a tíbia sai de trás e vai para frente. Então tem um rolamento anterior e um deslizamento também anterior. Esse movimento é acompanhado pelos meniscos, o menisco lateral e o menisco medial, eles são puxados para frente durante a extensão em cadeia aberta. E o ligamento que fica tensionado é o ligamento cruzado anterior. Toda vida que a tíbia vai para frente, desliza para frente, tensiona o LCA. Na extensão em cadeia cinética aberta, ocorre também um movimento de rotação lateral da tíbia. Como é que isso funciona? Lembra que eu mostrei na anatomia que o côndilo medial é diferente do côndilo lateral? Esse encaixe perfeito, ele faz com que a tíbia ela comece a fazer um deslizamento anterior, só que um côndilo vai chegar primeiro do que o outro. E aí esse ajuste final é um giro, uma pequena rotação que o joelho faz. Portanto, o movimento completo de artrocinemática em cadeia aberta envolve rolamento anterior, deslizamento anterior e giro externo, lateral da tíbia. Já o movimento de extensão em cadeia cinética fechada, quem movimenta é o osso do fêmur, que é convexo. Rola para um lado, desliza para o outro. Então, uma extensão em cadeia cinética fechada, imagine que a pessoa está sentada e vai se levantar. A pessoa está levantando de um agachamento. Então, o fêmur está lá embaixo, lá atrás, e vem para frente. Então, quando a diáfise do fêmur vem para frente, a epífise desliza para trás, para favorecer esse encaixe articular. Então, nós temos um rolamento anterior, um deslizamento posterior. Tá? Durante o movimento de extensão, ocorre o que nós chamamos de movimento de screw-home, significa mecanismo de parafuso do joelho. Além desse deslizamento e rolamento, o joelho também faz um giro, faz uma pequena torção. Lembra que eu disse que os côndilos são de tamanho diferente. Então, para eles chegarem no final da amplitude de movimento, um vai chegar primeiro que o outro. E o outro vai chegar apenas fazendo um movimento de rotação para igualar o côndilo que é maior. Tá? Então, nós chamamos isso de mecanismo de encaixe, mecanismo de parafuso. Muito bem, em cadeia fechada, então, a extensão quem movimenta é o fêmur, que é convexo, rola anterior, desliza posterior, o movimento do menisco é anterior durante a extensão, e o ligamento que fica tensionado é o ligamento LCA. Tá? Já na flexão em cadeia cinética aberta, se a cadeia é aberta, quem movimenta é a tíbia. A tíbia é côncava. Como ela é côncava, rola e desliza para o mesmo lado. Rola para trás, desliza para trás. Como a tíbia vai para trás, os meniscos vão para trás também. Durante a flexão, tem deslizamento posterior da tíbia. Portanto, ocorre um tensionamento do ligamento cruzado posterior. Tá? Aqui também, no final da amplitude de movimento, ocorre o mecanismo de parafuso, o screw home. Como os côndilos são de tamanho diferente, o côndilo maior ele chega no limite da articulação antes, e o côndilo menor tem que fazer um pequeno deslocamento em giro para poder fazer o encaixe final da articulação. Aqui está, portanto, então, a resposta completa para a artrocinemática da flexão em cadeia aberta. Tá? Quem rola é a tíbia é côncava, rola e desliza para o mesmo lado. A tíbia vai para trás, rolamento para trás, deslizamento para trás, meniscos vão para trás, e como a tíbia faz o deslizamento posterior, então o LCP é tensionado. Tá bom? O mecanismo de screw home é uma rotação interna feita aqui pela tíbia. Já a flexão do joelho em cadeia cinética fechada, o movimento é um pouco diferente. Em cadeia fechada, quem vai movimentar é o fêmur. O fêmur é convexo, rola para um lado, desliza para o outro.
Na flexão, a pessoa está em pé e vai ficar sentada. A pessoa está em pé e vai sentar. O agachamento. Tá? Então, o fêmur que está nessa posição, ele vai para trás. Então, tem um rolamento posterior do fêmur. Para ele rolar para trás, ele tem que deslizar para frente. Tá bom? Então, esses são os movimentos artrocinemáticos da flexão em cadeia fechada. Além disso, durante a flexão em cadeia fechada, os meniscos vão acompanhar o movimento para trás do fêmur. Então, vai ocorrer uma contração dos meniscos em que eles são tracionados para trás, tá bom? E nós temos, então, um movimento de rotação lateral do fêmur fazendo o parafuso do joelho. Nessa imagem fica mais fácil de vocês entenderem toda a ilustração do que eu estou falando aqui. Esse é o movimento em cadeia fechada. Se não ocorresse o deslizamento, aqui essa primeira imagem é não ocorrendo o deslizamento, apenas rolamento. Então, ó, o fêmur ia sair do encaixe da tíbia. Então, além de rolar, tem que deslizar para manter a congruência articular. Então, nessa segunda imagem, vocês estão vendo a flexão em cadeia fechada. Rolamento posterior, um deslizamento anterior, mantendo contato ósseo. Já nessa terceira imagem, vocês estão vendo o movimento de extensão em cadeia fechada. Vocês estão vendo o fêmur rolando para frente e deslizando para trás, para manter a congruência articular. Tá bom? Para além dessas rotações automáticas, nós temos também o movimento que ocorre durante a rotação medial da tíbia. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter um giro, né? A tíbia ela vai girar sobre o fêmur. Tá? Nós vamos ter, então, o menisco lateral vindo para trás e o menisco medial indo para frente. Tá? Então, essa torção aqui faz com que os meniscos se movimentem de maneira diferente. Na extensão, os dois meniscos vão para frente, na flexão, os dois meniscos vêm para trás. Na rotação, um vai para frente, o outro vai para trás. Tá? Durante a rotação interna, todos os ligamentos cruzados são tensionados. Na rotação lateral da tíbia, é o contrário, obviamente, né? Nós vamos ter esse giro externo, fazendo com que o menisco lateral vá para frente, enquanto que o menisco medial vai para trás. Aqui, os ligamentos que ficam tensionados são os ligamentos colaterais, tanto o colateral lateral como o colateral medial. Essa relação do fêmur e da tíbia durante as rotações, ela determina quem é que faz o movimento de avançar para frente e quem faz o movimento de recuar para trás. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, na foto do meio, o fêmur, o encaixe na tíbia na posição neutra. Aqui, nessa foto, é a rotação lateral e aqui do lado direito, a rotação medial. Tá? Então, o fêmur está parado e a tíbia está fazendo o movimento. Então, veja que durante a rotação lateral da tíbia, o fêmur ele fica relativamente mais posterior, tá? Enquanto que quando a tíbia faz uma rotação medial, o fêmur fica relativamente anterior. Então, não é que o fêmur tenha movimentado, quem movimentou foi a tíbia, mas o fêmur em relação à tíbia ficou mais para frente ou mais para trás. Nessa foto, vocês visualizam uma pessoa sentada, com o joelho em 90 graus de flexão, portanto, o joelho está destravado, fazendo a rotação interna e a rotação externa. Diferente de quando a pessoa está em pé, que quando ela faz essa rotação interna e externa, não é da tíbia, é do quadril lá em cima. Então, extensão completa de joelho não permite rotações da tíbia. O joelho tem que estar em flexão, destravado, para fazer isso. Essa é a melhor imagem para vocês entenderem o mecanismo de parafuso do joelho. Como eu falei para vocês, que o côndilo lateral é diferente do côndilo medial,
Veja que o côndilo lateral, ele basicamente vai fazer o movimento de deslizamento para frente e para trás. Na medida em que está em extensão completa, 0 grau de flexão, e aí você vai fletindo, ó, 30 de flexão, 60 de flexão, 90 de flexão. Mesma coisa ao contrário, quando você sai da flexão e vai para a extensão. Olha o que ocorre com o côndilo medial do fêmur. Ele vai deslizando para frente durante a extensão, até um determinado ponto, que são os últimos 30 graus para fazer a extensão completa, em que ele não consegue mais deslizar para frente. Ele apenas vai fazer o movimento de giro, fazendo esse movimento aqui de rotação. Nós chamamos isso de mecanismo de parafuso com rotação automática do joelho. É um movimento involuntário. Então, no final da extensão, ocorre esse giro para fazer o encaixe total. E no final da flexão, também ocorre esse giro para fazer o encaixe total. O controle desse mecanismo de parafuso ele é feito pelo músculo poplíteo. O músculo poplíteo, em cadeia fechada, ele destrava o joelho, causando uma rotação lateral dos côndilos que inicia a flexão do joelho. Já em cadeia aberta, o músculo poplíteo ele reverte a ação do mecanismo de parafuso. Ele inicia a flexão do joelho, criando uma rotação medial da tíbia nos côndilos. Então, de um jeito ou do outro, seja em cadeia aberta ou em cadeia fechada, o poplíteo é que vai iniciar essa flexão, quer seja ele fazendo a rotação lateral do côndilo femoral, quer seja ele fazendo a rotação medial do platô tibial. Nessa imagem, vocês vão conseguir visualizar o músculo poplíteo fazendo isso. Em cadeia fechada, ele movimentando o côndilo aqui em cima, e em cadeia aberta, ele movimentando o platô da tíbia aqui embaixo. Dito isso, nós então agora vamos falar sobre os estabilizadores passivos da articulação do joelho. Tá? Esses estabilizadores passivos são estruturas não contráteis responsáveis pela estabilidade da articulação do joelho. A primeira estrutura que nós vamos ver é a cápsula articular em todos os seus detalhes. Essa estrutura ela é formada por um tecido fibroso único que envolve as articulações, tanto tíbio-femoral como patelo-femoral. Tá? Na cápsula articular, nós temos a membrana sinovial. Então, por dentro da cápsula articular, nós temos um tecido chamado de membrana sinovial, que é responsável pela produção do líquido sinovial. Qual que é a função dessa cápsula? Estabilidade. Ela vai evitar movimento dos ossos excessivo. Então, um deslocamento excessivo do osso é contido por essa tensão da cápsula articular. Veja aqui na foto, esse pontilhado aqui representa a localização da cápsula articular, tanto no fêmur, com a sua faceta articular para a patela, como na tíbia, com a sua faceta articular para o fêmur. Tá? Estão vendo aqui no joelho de frente. Esse pontilhado aqui em cima é o que nós chamamos de fundo de saco. É uma região que fica acima da patela, que geralmente no pós-operatório, quando o joelho incha, acumula água nessa região. A vista posterior, vendo na traseira do joelho, vocês estão vendo o pontilhado aqui rente aos côndilos femorais e ao platô tibial. Então, quando a água fica acumulada aqui, ela fica com aquela intumescência na fossa poplítea. A cápsula articular, esse invólucro fibroso que vocês estão visualizando aqui, e ela consegue conter nas suas diversas camadas a membrana sinovial. Então, o estímulo excessivo da membrana sinovial produz um excesso de líquido sinovial que é contido na cápsula articular. E aí isso vai esticando a cápsula articular, ganhando mais espaço. Tá? Uma coisa importante é que os movimentos do joelho pode tensionar mais ou menos algumas regiões da cápsula articular. Então, durante uma extensão, nessa primeira foto aqui, a região anterior e lateral da cápsula fica muito frouxa.
Então, o que vocês estão vendo aqui, a região da frente, principalmente acima da patela, fica frouxa. É ali que a água vai se acumular, tá? E quando a gente faz aqui uma flexão, a região que fica frouxa é essa região posterior, aqui na fossa poplítea. Então, os movimentos do joelho fazem a cápsula ficar mais tensionada ou menos tensionada. Bom, essa cápsula ela recebe diversos reforços. Esses reforços eles são feitos pelo tendão quadricipital e tendão patelar na região anterior da cápsula. Tá? O retináculo patelar medial e lateral também fazem um reforço na cápsula. É o ligamento patelo-femoral medial e o patelo-femoral lateral. Na região lateral aqui do joelho, nós temos o ligamento colateral lateral, o retináculo patelar lateral e a banda iliotibial. Então, essas estruturas têm inserções na cápsula. No lado de dentro, no lado medial aqui, ó, nós temos o ligamento colateral medial, o retináculo medial. Tá? E na parte de trás nós temos o músculo poplíteo e o ligamento transverso do joelho. Esse reforço que vocês estão visualizando aqui na parte de trás do joelho é muito importante para poder manter a cápsula firme, tensionada e estável durante os movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, qual que é a grande importância da cápsula? Como ela é um tecido conjuntivo fibroso, determinadas situações patológicas, como o imobilismo por tempo prolongado, pode fazer uma retração da cápsula. E isso vai bloquear a amplitude de movimento, que a cápsula não vai permitir ser alongada. Outras situações podem causar inflamação, excesso de produção de líquido. E isso fica armazenado na cápsula e extravasa pressionando essa cápsula articular. Isso causa dor, causa um edema persistente. Agora vamos estudar as bolsas sinoviais, tá? As bursas do joelho. No joelho existem 14 bolsas sinoviais. Essas bolsas elas servem para diminuir o atrito, a fricção entre as estruturas que compõem o joelho. Tá bom? Essas aqui são as bursas principais do joelho. Bursa pré-patelar, bursa quadricipital, bursa no tendão patelar, bolsa na pata de ganso. Todas essas bolsas são de extrema importância porque estão associadas à membrana sinovial, que produz o líquido que fica armazenado nessas bolsas, para diminuir o atrito entre tendões e ossos, praticamente. No exame de imagem, nós conseguimos visualizar aqui abaixo da patela, onde eu estou passando com laser point, é a patela. Esse preto é o tendão quadricipital e esse preto aqui embaixo é o tendão patelar. E aí tem uma estrutura aqui branca, toda invaginada aqui, chamada gordura de Hoffa. Vai ficar abaixo da patela nessa região anterior e ela fica por trás, mais profunda que o tendão patelar. Você consegue palpar através da região lateral do tendão patelar. Se palpa bem em cima do tendão patelar, você não consegue chegar na bursa. Então vai no tendão patelar e vai na diagonal do tendão patelar que você consegue acessar essa estrutura chamada gordura de Hoffa. Tá? E aqui do lado ó, tem um exame de imagem mostrando um sinal hipogênico, né? Um hipossinal, desculpa, aqui na seta preta é um hipersinal na ressonância magnética, mostrando uma inflamação na gordura de Hoffa, que nós chamamos de Hoffite. Isso às vezes confunde com tendinite patelar, mas veja que no exame de imagem nós temos um tendão patelar íntegro, homogêneo, e o hipersinal não aparece no tendão patelar, ele aparece na estrutura da gordura de Hoffa. E por fim, agora nós vamos falar sobre os meniscos, importantes estruturas aqui
da estabilidade do joelho. Vejo aqui na foto que o menisco lateral, ele é um menisco mais oval, mais fechado. Ele está perto aqui da fíbula, né? O menisco lateral. Ele é mais móvel e ele tem ligações com o ligamento cruzado posterior e o músculo poplíteo. Enquanto que o menisco medial ele é mais aberto, no formato mais de C, e ele é mais fixo, ele tem mais inserções. Ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial, semimembranoso. Nós temos mais pontos de fixação do menisco medial, por isso que ele é menos móvel. Olha como essa foto ajuda a gente a conseguir visualizar a posição dos meniscos e suas várias conexões, né? Nós temos aqui, ó, ligamento patelomeniscais, sai da patela para os meniscos. Nós temos inserção do menisco com o menisco medial com o ligamento colateral medial. Nós temos o ligamento colateral lateral separado do menisco pelo tendão do músculo poplíteo. Nós temos o ligamento transverso, que une os dois cornos anteriores do menisco. Nós temos o próprio tendão do músculo poplíteo, na região posterior do menisco lateral, inserido nessa região. Nós temos o tendão do músculo semimembranoso, inserido também na região posterior do menisco medial. Quer dizer, nós temos uma infinidade aqui, né, tanto no menisco medial como no menisco lateral, uma infinidade de estruturas que se conectam e se fixam no menisco. O menisco, para além da função de estabilidade, de amortecimento, ele tem uma função importante de propriocepção. Ele é uma estrutura rica em mecanorreceptores que emitem informação aferente sobre a posição articular do joelho. É importante saber que na artrocinemática, naqueles movimentos de rolamento e deslizamento, o côndilo femoral e o platô tibial que vão guiar esses micromovimentos. E os meniscos sempre tendem a acompanhar o movimento dos côndilos do fêmur. Veja aqui na imagem que nós estamos demonstrando na foto A, que é durante a extensão, que tanto o menisco medial como o menisco lateral, eles são empurrados para frente. E durante a flexão, os meniscos são puxados para trás. Vão para frente por causa do tendão do ligamento patelomeniscal e vem para trás por causa do tendão do músculo poplíteo e do músculo semimembranoso durante a flexão. Já nas rotações, vocês veem aqui na foto B o joelho em posição neutra. Na foto A fazendo uma rotação externa e na foto C fazendo uma rotação interna. O que muda? Qual é o menisco que vai para trás e qual é o menisco que vai para frente? Lembra que o menisco ele sempre acompanha o movimento do fêmur. Então, se o movimento está ocorrendo em cadeia aberta, não é o fêmur que está movimentando. Quem está movimentando é a tíbia. Então, quando a tíbia, por exemplo, faz uma extensão, os dois meniscos vão para frente. Quando faz uma flexão, os dois vão para trás. Mas e quando a gente faz rotação? Quando faz uma rotação interna, nós estamos então fazendo com que o menisco lateral vá para trás e o menisco medial vá para frente. Quando a gente faz uma rotação externa, é o contrário. A gente está fazendo com que o menisco lateral vá para frente e o menisco medial vá para trás. Tá? Então, essa rotação para frente e para trás dos meniscos durante a rotação determina lá na frente, quando a gente estiver avaliando um joelho e aplicando um teste chamado teste de Apley compressão, rotação interna, rotação externa. Ou quando a gente estiver fazendo um teste de McMurray, ou quando a gente estiver fazendo um teste de Tesalli. Esses três testes que eu acabei de citar aqui são testes ortopédicos para lesão de menisco no joelho. E eles envolvem rotação do joelho, quer seja em cadeia aberta ou quer seja em cadeia fechada.
E aí como é que você vai saber qual menisco o teste está analisando? Depende dessa interpretação que eu acabei de explicar para vocês. Então, tem que ter essa informação aqui fresca na cabeça sobre a biomecânica do menisco, para onde é que ele vai, se é para frente ou se é para trás, e também saber que os meniscos são importantes elementos de congruência, de encaixe articular. Sem menisco, o côndilo não tem um encaixe perfeito no platô da tíbia. Outra coisa importante é identificar os mecanismos de lesão, os mecanismos que mais comumente causam lesão no menisco. Tá? Quando nós estamos falando de trauma indireto, nós estamos falando de extensão brusca do joelho. A pessoa está com o joelho fletido e faz uma extensão abrupta. Isso acontece aí muito com o pessoal que faz o movimento sem o devido aquecimento. Tá? Então, aquecer a estrutura é importante para quando você for fazer o movimento, o corpo, o organismo esteja aquecido o suficiente e pronto para acompanhar o movimento que está sendo exigido. Tá? Então, uma extensão brusca do joelho é quando você fura a bola no futebol. Tentou dar um chute, furou a bola e deu um chute no ar. Fica sem freio o movimento. E esse movimento sem freio pode causar uma compressão excessiva no menisco ao longo do tempo. Tá? Não vai acontecer ali na hora. Né? Isso aí é só o estopim inicial. E depois torção do joelho, né? Entorses do joelho, torções do joelho com inclinação ou com rotação podem tirar o menisco do centro da articulação, causando uma alça de balde, ou uma extrusão do menisco, etc. Esses são os testes que eu mencionei para vocês. Teste de Apley, compressão, rotação externa, avalia o menisco medial. Rotação interna, avalia o menisco lateral. Tá? Com rotação externa, você está Visualizem aqui testando o aqui vídeo. o menisco medial. Então, é positivo se o paciente referir dor localizando o sintoma na interlinha articular medial. E quando você associa com rotação interna, o teste é positivo se o paciente localizar dor na região lateral do joelho. Isso. Isso aqui é um spoiler dos vídeos da aula prática. Então, na aula prática de testes de avaliação, testes ortopédicos, testes clássicos de joelho, lá quando vocês estiverem aprendendo sobre avaliação em fisioterapia, a gente vai ver alguns testes que vocês vão precisar relembrar dessa aula de hoje que eu estou explicando para vocês qual é a biomecânica do menisco durante os movimentos de rotação. Tá? Então, lembrem bem dessa aula para quando vocês estiverem lá na frente nas aulas de testes e avaliação do joelho. Agora vocês estão vendo uma ressonância magnética no plano sagital, que está a patela, que está o fêmur, que está a tíbia, e vocês estão vendo os meniscos, o corno anterior e o corno posterior do menisco. Tá? Vejam que ele tem um formato triangular, isso é de propósito. Esse formato triangular é para poder fazer com que tenha uma parte maior na periferia e uma parte menor do menisco nas regiões mais centrais. Tá? Isso implica em inervação e vascularização principalmente. Tem muita vascularização periférica e pouca vascularização nessa região mais interna do menisco. Nós dividimos essas zonas em vermelha, 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 branca, branca, branca. Aqui nessa outra imagem fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui está a artéria periférica que passa com seus ramos e invaginação para dentro do menisco. Tá? Então, nessa área mais externa, mais periférica, recebe muita inervação, muita vascularização. E nessa região mais intermediária e mais branca, recebe menos vascularização. Então, nós chamamos de zona vermelha, 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 branca, seria a transição, e aqui essa pontinha branca, branca. Nessa outra imagem, vocês conseguem ver isso de maneira mais didática, né?
periferia do menisco vermelho, vermelho, a parte mais do miolo intermediária vermelha, branca e a parte mais interna toda branca. Alguns médicos, de acordo com a localização da lesão do menisco, optam por fazer a menissectomia, retirada do pedaço lesionado, principalmente se for nessa região branca que não tem tanto poder de cicatrização. Quando a lesão é nessa região vermelha, vermelha, fica mais fácil. Você preserva o menisco, não tira nenhum pedaço dele e ainda corrige, sutura, costura o menisco. Então, nessa área vermelha, vermelha é mais fácil fazer sutura e nessa área branca, branca é mais fácil fazer menissectomia. E na área vermelha e azul, tem que conversar e tomar uma decisão compartilhada. E agora nós chegamos aos ligamentos cruzados. Existe o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. Vamos ver. Esse aqui é o ligamento cruzado anterior e posterior. Tá? Lá atrás ó, é o posterior e esse aqui na frente é o anterior. Veja que o anterior ele tem dois feixes, né? Ele tem um feixe anteromedial e um feixe posterolateral. Esses feixes têm a função de ligar a parte traseira do fêmur com a parte dianteira da tíbia, tá? Enquanto que o LCP liga a parte traseira do fêmur com a parte traseira da tíbia, tá? Os ligamentos cruzados eles se comportam de maneira diferente. Enquanto o LCA ele fica tensionado na extensão, o LCP fica tensionado na flexão. Tá? Ambos os ligamentos cruzados eles ficam enrolados na rotação interna e ambos ficam tensionados na rotação externa da tíbia. Tá? Então, a rotação interna relaxa, a rotação externa tensiona esses ligamentos. Esse estudo antigo, da década de 90, é um estudo biomecânico que liga os pontos de inserção do LCA e do LCP na posição neutra, na posição de flexão e na posição de extensão. Então, na posição de flexão, o LCA é a letra AB. Então, durante o movimento de flexão, a foto AB vai mostrando um movimento de tensionamento do ligamento. Então, quando você está fletido e vai fazendo a extensão, você causa um distanciamento entre os pontos A e B. Tá? Mesma coisa que na foto C. Os pontos CD representam a origem e inserção do ligamento LCP, ligamento cruzado posterior. Na medida que você está numa extensão e vai fazendo flexão, você vai distanciando esses pontos e, portanto, você aumenta a tensão do LCP. Então, o LCA é tensionado na extensão, o LCP é tensionado na flexão. Essa marcação em vermelho nós chamamos de footprint, é a impressão de inserção do ligamento cruzado. É o ponto onde o ligamento cruzado se insere no osso. Tá? Então, alguns autores de biomecânica, alguns médicos, cirurgiões ortopedistas fazem, às vezes, uma marcação exatamente onde é o ponto de origem do LCA. O ligamento cruzado anterior, ele é um dos ligamentos mais importantes do corpo humano. Sem esse ligamento, o joelho tende a ficar muito frouxo, muito instável, principalmente por movimentos de anteriorização da tíbia e rotação. Tá? O LCA ele fica muito tensionado durante o movimento de extensão e hiperextensão do joelho. Esse ligamento, o LCA, ele comparado ao LCP, ele é até 40% mais tensionado. Vou mostrar para vocês uma sequência de testes em que a gente pode avaliar o LCA.
Esse é o teste de Lachman. Ou seja, uma mão fixando o fêmur, enquanto que a outra mão causa uma anteriorização da tíbia. O teste é positivo se você forçar demais. Então, mais um exemplo de estudar a biomecânica lá atrás vai ajudar você a entender uma coisa lá na frente, que é como fazer e interpretar os testes ortopédicos. Já o LCP, ele envolve essa região posterior do fêmur e da tíbia, e ele fica tensionado durante a flexão do joelho, tá? Então é um músculo praticamente que ele impede o recurvato de joelho. Esse é um teste clássico para o LCP, é o teste de gaveta posterior, tá? E por fim, vamos ver agora os ligamentos colaterais, tá? Existem dois ligamentos colaterais, o ligamento colateral lateral, que vai para a cabeça da fíbula, e o ligamento colateral medial, que vem nessa parte interna do joelho aqui, passa pelo menisco medial e vai ficar pertinho aqui da pata de ganso, tá? O ligamento colateral medial, também chamado ligamento colateral interno, ele é um ligamento mais grosso, mais espesso, está na região interna aqui do joelho e ele tem uma orientação na diagonal de posterior para anterior. Sai da posterior do fêmur para ir mais para a região anterior da tíbia. Tá? Ele assegura a estabilidade medial. Então, o joelho abrir de lado é impedido pelo movimento do colateral medial. Ele tensiona e evita o excesso de valgismo, o excesso de valgo. O colateral medial, esse que vocês estão vendo aí, né? Ele apresenta essa restrição em valgo. São os movimentos que tensionam. Quando a perna está fletida, né? Quando o joelho está fletido, ele fica relaxado porque você aproxima a origem e inserção do ligamento. Já aqui nessa outra imagem, vocês conseguem visualizar o ligamento colateral medial e fazer um comparativo com o tendão patelar. Então, percebo que nesse aspecto medial do joelho, o ligamento colateral medial tem as suas conexões aqui com o compartimento medial, os meniscos mediais, o menisco medial, e ver também que o direcionamento das fibras desse ligamento tem um certo paralelo com a do ligamento patelar. Apesar de ligar osso ao osso, nós chamamos isso aqui de tendão patelar. Por fim, nós vamos ver agora o ligamento colateral lateral, chamado também de ligamento colateral externo. Esse ligamento ele é mais fino e ele tem uma direção oblíqua para baixo e para trás. Tá? Ele vai lá para a cabeça da fíbula, é do côndilo lateral do fêmur, vai para a cabeça da fíbula e, portanto, ele é um ligamento responsável por controlar o movimento de varo, ou seja, a carga de tração, de abertura do compartimento lateral do joelho. O ligamento colateral lateral, além de dar essa estabilidade em varo, ele também faz um acompanhamento dos movimentos do joelho. Então, na hora que o joelho faz o movimento de extensão, o ligamento colateral fica tensionado. Na hora que ele faz a flexão, ele aproxima a origem da inserção, o ligamento então relaxa. Tá? Então, as lesões tanto do colateral medial como as lesões do colateral lateral, quando o tratamento é conservador, geralmente precisam de um período de imobilização do joelho na posição de extensão completa. Então, a maioria dos braces, né, das joelheiras,
elas são travadas em 0 graus de flexão, ou seja, extensão completa, para poder manter o máximo alinhamento do ligamento. Veja aquela mesma imagem que eu mostrei anteriormente, só que agora vendo de lateral, né? Vocês estão vendo aqui o ligamento colateral lateral. Comparem com a imagem do medial, como esse lateral aqui ele é bem mais fininho, ele é um ligamento que exige menos carga de tração para causar a deformação do ligamento, tá? E aqui a gente consegue fazer o paralelo com o tendão patelar, igual a gente fez na outra imagem. Essa aqui é uma foto do livro do Capandi, Fisiologia Articular, que a gente consegue perceber pontos de origem e ponto de inserção de cada um dos ligamentos. Aqui está a cabeça da fíbula, esse aqui é o ligamento colateral lateral e este aqui é o colateral medial. Oblíquo de trás para frente, oblíquo da frente para trás. Tá? Esses ligamentos, como eu falei, quando o joelho está tensionado, quando o joelho está em extensão, eles ficam tensionados. E quando os joelhos ficam fletidos, aproxima esses pontos de origem e inserção, diminui a tensão, e os ligamentos, portanto, ficam frouxos na flexão. Tá? Essa foto aqui ela resume bem a estabilidade transversal do joelho, ou seja, a estabilidade do joelho no plano frontal durante os movimentos aqui de varo e valgo. Tá? Então, quando a gente, aqui nessa imagem do jogador de futebol, quando ele está pisando com esse vetor inclinado, com a adução do quadril e o corpo dele fazendo um deslocamento do peso para a região de dentro do joelho, ou seja, nós estamos fazendo aqui uma pisada supinada e, portanto, causando uma carga em varo, movimento em varo no joelho. Isso faz com que o ligamento colateral lateral ele sofra carga de tração, pode sofrer uma ruptura, ilustrada aqui na foto, ao fazer esse movimento. Já aqui você está vendo a pessoa jogando um esporte de raquete, fazendo um movimento em que ela está pisando com a parte de dentro do pé, com uma pisada mais pronada, e o peso do corpo está sendo deslocado para o lado de fora do joelho. Portanto, isso causa uma carga de movimento em valgo, e se é um movimento em valgo, vai abrir o compartimento medial, causando uma força de tração aqui, representada na foto com a ruptura do ligamento colateral medial e um afrouxamento do colateral lateral. Tá? Então, essa foto ela resume bem como as cargas no plano frontal de varo e valgo podem causar aumento de tensão, aumento do risco de lesão, de ruptura desses ligamentos colaterais. Aqui é uma foto ilustrando um teste chamado teste de estresse em valgo, é um teste ortopédico que nós fazemos para avaliar a integridade do ligamento colateral medial. Então, uma mão é posicionada na parte de dentro do tornozelo e pé, enquanto que a outra mão é posicionada na parte de fora do joelho. E aí é feita uma carga de cisalhamento, né? Uma mão empurra para dentro, a outra mão empurra para fora, seguindo esses vetores, causando uma tração no aspecto medial do joelho. Aqui é a imagem, vídeo. Observem que o teste ele é feito inicialmente com o joelho todo em extensão, depois a gente faz uma pequena flexão e repete o teste. Esse estudo aqui foi publicado no Jornal Americano de Medicina Esportiva e fala sobre a função biomecânica do ligamento anterolateral do joelho. Esse artigo aqui é de 2015, mas a gente viu isso na prática clínica mudar aproximadamente de uns 3, 4 anos para cá com mais frequência. Os pacientes com ruptura de LCA, os médicos ortopedistas cada vez mais fazendo a reconstrução do LCA junto com o reforço anterolateral, principalmente num perfil de pacientes mais jovem, mais esportistas, fisicamente ativos.
Por quê? Porque as pesquisas mostraram que esse ligamento anterolateral ele é importante também nessa estabilidade do joelho. Tá? Então, às vezes, um LCP, um colateral medial, um colateral lateral, ele passa desapercebido e faz tratamento conservador. A probabilidade é muito maior. O LCA pode fazer tratamento conservador? Pode, mas é mais raro, principalmente nesse perfil de pessoas fisicamente ativas e mais jovens. Tá? Então, esse estudo mostra o quanto que a biomecânica muda sem a presença desse ligamento. Tá? Então, os médicos ortopedistas cada vez mais vêm optando por essa técnica cirúrgica. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as técnicas cirúrgicas tradicionais, que é quando a gente tem esse túnel tibial aqui com esse túnel femoral aqui em cima, tá? E a gente tem esses dois parafusos aqui. E a reconstrução do ligamento anterolateral, ele tem um terceiro parafuso, que é esse que fica na tíbia, aqui mais perto da cabeça da fíbula, tá? Em que tem a fixação da perninha aqui do ligamento anterolateral. Nessa foto, vocês estão vendo 4 parafusos, tá? Mas a técnica cirúrgica mais usada é o enxerto dos flexores do semitendinoso e do grácil, e eles são dobrados 4 vezes. Então, é um enxerto quádruplo. Só que aí uma das perninhas do enxerto eles usam para prolongar aqui por esse túnel femoral em continuidade. E aí ela desce essa perninha para cá para fazer essa outra fixação aqui na tíbia. Então, acaba que não são 4 parafusos de fixação, são apenas 3 parafusos. Um tibial tradicional, um femoral tradicional e esse extra tibial aqui, tá? E aí a gente tem um joelho bem amarrado. A gente percebe isso no pós-operatório, que fica mais difícil de ganhar flexão, amplitude de flexão do joelho. Atrasa ali 1 ou 2 semanas nos marcos temporais tradicionais de uma cirurgia só de LCA, isoladamente, tá bom? Mas isso faz o joelho ficar mais estável, diminui muito o risco de ruptura. Agora, vocês estão vendo aqui uma outra lesão muito comum, é, que não é tanto comum como é a do LCA, que é a lesão do canto posterolateral. Esse canto posterolateral ele reúne inúmeras estruturas, dentre elas o ligamento colateral lateral, vocês estão vendo ele aqui, o ligamento fibular, o ligamento fabelo-fibular, o ligamento que liga a fíbula ao osso da fabela, ligamento arqueado, ligamento da fíbula para a cápsula posterior, o músculo poplíteo e, obviamente, a função de estabilidade no plano sagital, fazendo um recurvato excessivo de joelho. Tá? É uma lesão grave, é uma lesão que envolve múltiplas estruturas, que exige um reparo cirúrgico e exige um período de imobilização pós-operatória para que o fisioterapeuta ele consiga seguir um protocolo de reabilitação pós-cirúrgica. Tá? Muito bem, chegamos então aqui à artrocinemática da articulação patelofemoral. Nós falamos bastante dos ligamentos da articulação fêmuro-tibial e agora nós vamos nos concentrar na movimentação da articulação patelofemoral. Começando aqui por aspectos anatômicos, vocês estão visualizando uma patela de costas, essa aqui é a face articular da patela, em cima fica a base e embaixo fica o ápice da patela, ou seja, é uma pirâmide invertida, né? O ápice fica para baixo, tá? Ela se posiciona exatamente nesse sulco que fica entre um côndilo femoral e o outro côndilo femoral. A patela ele é um osso sesamoide, portanto é um osso dentro de um tendão que tem a função aí de proteger e transmitir a geração de força dos músculos. Tá? Isso aumenta muito o torque da musculatura extensora do joelho. Dentro dessa artrocinemática patelofemoral, nós temos aqui a interrelação entre o movimento da articulação fêmuro-tibial
influenciando na articulação patelofemoral. Então, quando nós estamos ali aproximadamente 130 graus de flexão, nós temos um contato mais próximo do fêmur. Então, a patela ela desce e esse polo superior da patela, né, a base da patela, ela acaba aumentando o contato com o fêmur. Tá? Já quando a gente está na extensão completa e vai em direção aos 90 graus de flexão, o contato da patela em direção ao polo inferior acontece. Você está saindo de zero, extensão completa, e começando a fazer a flexão, é 90 graus. Então você começa a baixar a patela e ir aumentando esse contato. Tá? Portanto, quanto mais extensão, quanto mais próximo do zero, menos pressão articular. Quanto mais flexão, mais pressão articular. E esses últimos 20 a 30 graus de flexão, esse ponto de contato da patela com o fêmur, ele vai se deslocando para o polo inferior, ou seja, ocorre uma perda de encaixe mecânico no sulco intercondilar. Então a patela ela desce tanto nos últimos graus de flexão, ela perde o contato do fêmur propriamente dito. A patela é um osso que está contida dentro do tendão do quadríceps, por isso que ela é classificada como osso sesamoide. Ela tem aqui, observem nessa imagem de baixo, o sulco intercondilar e o trílio da patela, esse trílio condilar. E ela é presa nessa posição pelo encaixe ósseo, mas também por estruturas de ligamento. Existem os ligamentos chamados ligamento patelomeniscais e existem os ligamentos chamados retináculos da patela. Esses ligamentos, junto com a conformação óssea, mantém a patela presa dentro desse V, que a gente chama de trílio troclear. O trílio troclear ele tem uma angulação que pode ser calculada numa radiografia com incidência axial. Então, a vista axial é quando você olha o joelho de cima, geralmente um pouco fletido, né? Levemente fletido, para você conseguir observar esse encaixe da patela no sulco intercondilar. Aqui nessa foto do Donald Newman, a gente consegue visualizar o aspecto medial do joelho com o côndilo mais recuado e o côndilo lateral do joelho mais avançado em relação ao medial. Então, sempre que pegar um raio-x, uma ressonância, uma tomografia com incidência axial, se você não consegue ver a cabeça da fíbula para ver qual que é o aspecto lateral, qual que é o aspecto medial, olhe para o avanço do côndilo. O côndilo lateral sempre está mais à frente do que o côndilo medial. Essas retas das superfícies articulares formam um ângulo aí aproximadamente de 138 graus, chamado ângulo de congruência. Algumas pessoas nascem com a variação anatômica que nós chamamos de displasia troclear, ou seja, esse sulco ele fica raso, e essa angulação modifica. E, portanto, a patela não tem mais um encaixe ósseo perfeito. Como ela não tem essa barreira lateral para manter ela presa ali, ela fica sambando, fica dançando, fica mais suscetível à instabilidade e luxação patelar. O trílio troclear é o deslocamento da patela durante os movimentos de flexão e extensão. Então, o normal é ela se manter centralizada nesse trílio troclear na medida em que o movimento de flexão e extensão vai ocorrendo. Quando tem essa displasia ou quando tem uma ruptura ligamentar, essa patela ela faz movimentos aberrantes. Principalmente, o mais comum é essa patela fazer um deslocamento lateral excessivo, tá? E aí faz provocar uma luxação lateral. Esse é o mais comum. As principais características radiológicas para investigar a posição da patela
em relação à altura da patela, tá? Então, esses autores aqui todos desenvolveram umas equações e cálculos radiográficos para encontrar o posicionamento ideal da patela. Esse segundo aqui é um dos mais conhecidos, né? A metodologia de Canton-Deschamps, com a proporção aí de 0,8 a 1,2 para a distância de divisão entre A e B, que são as distâncias relativas proporcionais para a altura da patela, tá bom? Então ele calcula aqui uma distância do platô junto com a distância do platô para o bordo superior da patela, tá bom? E ele chega num cálculo aqui, também chamado cálculo de Salvat, em que a gente consegue identificar uma patela muito alta ou uma patela bem posicionada, bem centrada. Os músculos, principalmente do quadríceps, exercem um papel fundamental no deslocamento patelar. O quadríceps ele é um músculo que ele tem várias fibras musculares com direções variadas. Portanto, cada fibra muscular puxa num vetor de força diferente. Quando o quadríceps contrai como um todo, ele faz esse resultante de força, que é puxar a patela para cima. Ok, se a gente considerar o quadríceps como um todo. O tendão patelar traciona a patela para baixo. O retináculo lateral, o músculo vasto lateral e a banda iliotibial provocam um vetor lateral puxando a patela para fora, enquanto que o ligamento chamado retináculo medial e o músculo vasto medial provocam um deslocamento para dentro da patela. Então, olha, veja que é uma quebra de braço aí. Nós temos 4 vetores diferentes e a patela aí, coitada, vítima, sofrendo com esses deslocamentos. Essa guerra de vetores de força, ela pode entrar em desequilíbrio se um desses personagens que eu mostrei para vocês ficar mais prevalente do que o outro, mais predominante do que o outro. Então, um trato iliotibial com muita retração, com déficit de flexibilidade, vai aumentar esse vetor de força diagonal para cima e para fora, fazendo um deslocamento lateral da patela excessivo. Uma força total do quadríceps muito mais forte que um tendão, força tênsil compressiva do tendão patelar, vai fazer um deslocamento mais superior da patela. Tá? Então, cada um desses vetores que vocês estão vendo aqui representando na foto fazem com que o deslocamento da patela ocorra de maneira desproporcional. Se a gente colocar numa equação aqui o músculo vasto medial junto com as fibras reticulares da porção medial da patela, nós vamos ter dois personagens que puxam ela para dentro contra esses outros personagens aqui que são muito mais fortes. Então, as forças do compartimento lateral tendem a ser superiores que as forças do compartimento medial. Então, é natural que a patela tenha uma tendência de fazer um deslocamento mais lateral do que medial. Isso nós chamamos de força em arco de corda, como se fosse um arco e flecha, um arco e corda. Essa resultante de força acaba sobrando com o deslocamento lateral da patela. Outra análise biomecânica que nós podemos fazer é a resultante de força de coaptação. Percebam que aqui em cima nós temos o tendão do quadríceps e aqui embaixo nós temos o tendão patelar. O tendão patelar puxa para baixo, o tendão do quadríceps puxa para cima. A gente tem um vetor, vou desenhar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá? A gente tem este vetor aqui, ó, para cima, versus esse vetor aqui para baixo. Então, a resultante de força é aproximar a patela do fêmur, ou seja, uma amplitude de flexão do joelho causa uma força resultante de atrito, de compressão, aumento da área de superfície de contato da patela com o fêmur. Tá? Então, tanto o tendão do quadríceps como o tendão patelar
estiverem em déficit de flexibilidade, em déficit de força, e causar um desequilíbrio entre essas duas estruturas, nós vamos ter um comprometimento maior aqui da pressão articular patelofemoral. Nessa imagem, vocês vão conseguir visualizar no vídeo os movimentos da patela sendo descritos de acordo com o movimento que ocorre durante todo o posicionamento do joelho, tá? Vejam as vistas anterior, posterior, o trílio troclear. Vamos tirar aqui agora esses músculos todos, focar só aqui no sulco intercondilar e o trílio troclear da patela se movimentando nessa região. Então, durante uma flexão e extensão, é para a patela fazer esse deslizamento no trílio troclear. Vejo aí com a imagem do fêmur por completo, tá? Na extensão completa, a patela ficando longe do fêmur, né? Principalmente o bordo superior. Ele desencaixa, né? Então diminui essa pressão. E na medida que a gente vai fazendo flexão, essa região toda aqui vai entrando em contato, mais pressão na articulação. A tíbia agora fazendo um movimento de rotação lateral e a tíbia depois fazendo um movimento de flexão e extensão. Agora o fêmur fazendo uma flexão completa, cadeia fechada, e o fêmur fazendo a extensão, que é a volta do movimento. Tá? De novo, uma vista axial, né? Veja como a patela ela sobe, desce, medializa, lateraliza. São todos os movimentos que acontecem. E aqui o que eu falei para vocês sobre a força do arco de corda, que é quando o compartimento lateral ele prevalece sobre o medial. Durante o agachamento, em cadeia cinética fechada, nós temos então aqui um quadríceps, seus tendões e o reto femoral, fazendo então essa compressão, essa força de coaptação articular da patela junto com o fêmur. Tá? Então, esse vídeo aqui é extremamente ilustrativo. Se quiser, pause, volte, veja novamente. Tá bom? Vejam agora a parte de tecidos moles, os retináculos laterais, retináculo medial, ligamento patelomeniscal, fixação na cápsula articular. Então, uma imagem de anatomia 3D fantástica aqui para vocês conseguirem ter uma ideia um pouco mais concreta do que nós estamos explicando. Bom, em relação à articulação tíbio-fibular, nós temos pouco conteúdo sobre esse tópico, porque é uma articulação que não tem tanta importância assim. Nós temos aqui o contato da cabeça da fíbula com a face articular da tíbia e basicamente nós temos pequenos movimentos aqui da cabeça da fíbula que importam para o joelho, né? Uma anteriorização, uma posteriorização da cabeça da fíbula e os pontos de fixação, principalmente do ligamento colateral lateral e do músculo bíceps femoral aqui na cabeça da fibra. Então, é o ponto de fixação, por exemplo, para acontecer o movimento de rotação externa da tíbia com o joelho destravado em flexão. Tá? Muito bem, vamos falar agora sobre ação muscular, como esses inúmeros músculos que atuam no joelho fazem e influenciam a biomecânica. Tá? Essa é a lista de músculos que nós vamos estudar. Os flexores, bíceps femoral, semitendino e semimembranoso. Os extensores, reto femoral, vasto medial, medial oblíquo, vasto medial longo, vasto lateral, vasto intermédio, sartório, gastrocnêmio, sóleo e plantar delgado, com vários músculos aqui. Nós temos, portanto, aqui o grupo de extensores do joelho, representado pelo quadríceps, reto femoral, o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio numa camada mais profunda. Esses extensores, representados aqui pelos músculos superficiais, reto femoral principal, que é biarticular, está lá no quadril e está no joelho, e os monoarticulares aqui, vasto medial e vasto lateral, e um músculo mais profundo, quando eu tiro a camada do reto femoral, eu consigo visualizar o músculo vasto intermédio.
O quadríceps, portanto, é o principal músculo do membro inferior. Por consequência, também é o principal músculo do joelho. O torque máximo de extensão ocorre em aproximadamente 60 graus de flexão. Então, quando a gente está em zero, a gente tem um torque péssimo. Quando a gente tem 90 graus, a gente tem um torque considerável. Mas o pico de torque do quadríceps é quando ele está aqui entre 45 e 70. Aproximadamente 60 graus é onde os estudos de dinamometria isocinética mostram para a gente que ocorre o máximo de geração de torque do quadríceps, tá bom? Esses são os músculos flexores, semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral, são os principais, ajudados pelo gastrocnêmio, sóleo e plantar delgado. O músculo aqui na imagem do Néter, vocês conseguem ver aqui ó, o trato iliotibial, aí depois vem o músculo bíceps femoral, essa parte lateral, né? E aqui dentro a dupla semi-semi, semitendinoso e o semimembranoso, tá? Tirando essa musculatura mais superficial, nós temos aqui o tendão do músculo poplíteo e a sua inserção na tíbia, tá? O músculo que é a chave do joelho, que trava e destrava o joelho. Esse músculo poplíteo, ele realiza a rotação interna e flexão do joelho, a função, ele é a chave do joelho, trava e destrava o joelho, faz uma ação em linha oblíqua de fora para dentro, tá? A alavanca dele é mais favorável quando o joelho está totalmente estendido e ele consegue fazer aqueles primeiros 20 graus de flexão, tá? Bom, agora nós vamos pegar esses músculos que eu falei que eram extensores e flexores e separar eles em músculos que fazem rotação interna e músculos que fazem rotação externa, tá? Então, primeiro os músculos rotadores internos da tíbia. Eu falei que o semimembranoso e o semitendinoso são flexores. Aí você junta com dois músculos da adução, dois adutores, que é o grácil e o sartório. Pronto, nós formamos então aqui o quarteto responsável pela rotação interna da tíbia. Desses quatro, três estão na pata de ganso, semitendinoso, grácil e sartório, ou seja, os três músculos da pata de ganso são os principais responsáveis por fazer rotação interna da tíbia. E o principal músculo rotador externo é o bíceps femoral, que vai lá para a cabeça da fíbula e, portanto, tem a alavanca de movimento para poder fazer rotação externa da tíbia. Em resumo, essa aqui é uma foto que ilustra tanto os rotadores internos, que estão aqui na pata de ganso, ó, como os músculos rotadores externos, que estão aqui na cabeça da fíbula, tá bom? Bom, falando aqui especificamente agora sobre esses músculos da pata de ganso, nós temos essa região proximal e medial da tíbia, chamada pata de ganso, que é onde se insere esses três tendões, o músculo grácil, do músculo semitendíneo e do músculo sartório. É daqui que o médico cirurgião de joelho, ele retira um enxerto, a área doadora do enxerto para uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Ele entra aqui com um instrumental cirúrgico e retira tanto do grácil como do semitendíneo uma parte desse tendão aqui para poder preparar o enxerto, tá? Vocês estão visualizando aqui uma força sendo aplicada na região lateral do joelho, causando um movimento de valgo e, portanto, uma lesão de ruptura, tanto do ligamento cruzado anterior, como também do ligamento colateral medial. Essa lesão é a lesão mais comum do joelho, principalmente quando, por exemplo, os músculos aqui da pata de ganso não conseguem frear esse excesso de valgo, quando o ligamento colateral medial não consegue suportar essa carga de tração por causa de uma força externa que foi causada, pode ser um contato do adversário ou pode ser o mecanismo do peso do corpo que causou esse vetor de força. Bom,
O peso corporal sempre foi um vilão para o joelho. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais de educação física, todos são unânimes em aconselhar os seus pacientes que eles devem perder peso para poder ficar ali num peso ótimo, para não ter sobrecarga. Então, obesidade, sobrepeso é péssimo para o joelho. Ainda mais sabendo que a carga patelar no joelho aumenta com atividades. É muito comum a gente receber no consultório, na clínica, pacientes reclamando que tem dor no joelho ao se agachar, ao sentar no sofá da sala que é mais baixo, sentar numa cadeira mais baixa. Tem dificuldade porque dói ao subir e descer escada. Ou seja, o peso do corpo ele aumenta 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes quando a gente realiza essas atividades. É por isso que essa limitação, essa incapacidade, é uma das coisas que mais atrapalha os pacientes. Correr, por exemplo, faz com que seja multiplicado por 9, 11 vezes o peso corporal. Então, o paciente com a lesão no joelho, ele vai tendo dificuldade para realizar essas atividades que vocês estão vendo aqui. A pessoa pesa 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos, 100 quilos mais. Então, você multiplica por esses coeficientes quando elas estiverem subindo, descendo escada, sentando e levantando, e correndo. Tá? Então, essa é uma explicação mecanicista de por que essas atividades estão limitadas no paciente com obesidade e sobrepeso, junto com uma lesão no joelho. Tá? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai ilustrar os Oi, movimentos do pessoal. joelho em O vídeo de 3D. hoje Tá? é sobre Preste os atenção. movimentos que acontecem na articulação do joelho. São 4 movimentos e em todos os exemplos será utilizada a perna direita como referência. O primeiro movimento é a flexão do joelho. Visão lateral. Agora uma visão frontal. Visão posterior. O vídeo é um pouco lento. Se vocês quiserem Os músculos acelerar que um atuam na pouquinho, flexão do vocês joelho são conseguem bíceps visualizar sem femoral, perder cabeça qualidade, longa, tá? bíceps Ele, femoral, cabeça curta, veja que o bíceps tem duas porções, uma monoarticular e outra biarticular. semitendíneo, Biarticular está no quadril e está no joelho, faz flexão, faz rotação interna. semimembranáceo, Mais profundo que o semitendinoso, né? Mais difícil de ser palpado. grácil, É um músculo que é adutor, está na parte interna da coxa, sai da frente lá no pubis e vai para trás. Depois vai para frente de sartório, novo lá para a pata de ganso. Então a gente formou aí os 3 músculos da pata de ganso agora. Graças a Deus, você entendido. poplíteo Olha como um poplíteo é um músculo profundo, né? Ele está por baixo ali dos gastrocnêmios, né? e os gastrocnêmios. Gastrocnêmio lateral, gastrocnêmio medial, biarticular, fazendo flexão do joelho, tá lá no côndilo, lá em cima. Então, esse é um resumo da Agora nós anatomia vamos à muscular. extensão do joelho, que é o ato de esticar a perna. Agora vamos ver os músculos extensores do joelho, tá? Que é no plano sagital, uma vista lateral, agora uma vista frontal, ó. Observe como é que a patela faz o movimento de subir e descer durante a flexão do joelho. Os músculos que atuam na extensão do joelho são
reto femoral, principal músculo extensor do joelho, está no quadril fazendo flexão e está no joelho fazendo extensão biarticular. vasto lateral, Olha como é que esse músculo aí, ele é bem comprido, né? Pega a diáfise do fêmur quase toda para fazer essa inserção lá na patela. vasto medial, É um músculo que é dividido em vasto medial longo e vasto medial oblíquo. O vasto medial ele tem um tamanho menor do que o do vasto lateral, portanto gera menos e vetor o de vasto força. intermédio está encoberto. E o vasto intermédio ele é profundo, né? Então ele está por baixo do reto femoral. Agora nós vamos à rotação medial ou rotação interna. A rotação medial do joelho só acontece com o joelho flexionado. Lembrem Lembrando que a perna de referência é a perna direita. Lembra que o joelho tem que estar destravado, né? Tem que ter um pouquinho de flexão para fazer pequenos graus de rotação interna e externa. A gente faz mais rotação externa e menos rotação interna em termos de amplitude. Rotação interna é pata de ganso e semembranoso, são esses os responsáveis. Os músculos responsáveis pela rotação medial são sartório, grácil, semimembranáceo, semitendíneo, e poplíteo. Agora nós vamos à rotação lateral ou rotação externa, também só acontece com o joelho flexionado. Então, esse aqui é um excelente vídeo para você fazer uma revisão de anatomia do joelho. Os músculos, E os músculos a responsáveis ação pela de cada um rotação desses lateral músculos, são tá? o bíceps femoral, cabeça curta, E o cabeça longa, né? Ambos vão para a cabeça da fíbula. e o bíceps femoral, cabeça longa. Aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem simples. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos. Um abraço aí para vocês. Show de bola, pessoal. Nós temos aqui então um vídeo com a revisão desses movimentos do joelho, tá? Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Agora essa aula foi sobre biomecânica do joelho, uma aula mais extensa, tem muito detalhe para estudar aqui no joelho. Nós estamos chegando aqui para 1 hora e meia de aula total, então é bastante conteúdo, muita informação. Deixe aqui todas as suas dúvidas, seus comentários. Eu e minha equipe teremos o maior prazer de responder para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, um abraço. Como é de costume, se vocês já chegaram até aqui, já sabe o que tem que fazer, né? Curte o vídeo, segue o canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Vocês viram aqui a riqueza de detalhes, o quanto de conteúdo a gente entrega aqui. Então faça esse vídeo aí chegar
o maior número de pessoas que querem estudar e aprender cada vez mais sobre biomecânica, sobre joelho e valorizar nossas profissões aí de fisioterapia, se você for profissional de educação física também, beleza? Valeu, um abraço, tchau.